Meu time, que a paz seja com todos, preparados para receber a direção do dia. Que Deus te abençoe, fortaleça você, te ache, te encontre com muita paz e prosperidade aonde você estiver. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi resolveu ficar em casa. Olha só que interessante. Davi está querendo viver um ciclo no outro ciclo. Eu vou te explicar sobre ciclos e estações. Isso vai te ajudar muito a decidir bem. Isso vai te ajudar muito a entender aquilo que você está passando. Por quê? Porque enquanto era tempo de guerrear, ele resolveu descansar. É nesse momento que, passeando pelo palácio, ele comete o maior erro da sua vida, que vai trazer as maiores tragédias da sua vida. Eu quero que você entenda que a sua vida ela é dividida de ciclos, fases e estações. Você tem que entender que quando você está, por exemplo, no inverno, você não pode colocar uma roupa de verão. E quando você está no verão, você não usa uma roupa de inverno. Por exemplo, quando você vai num lugar muito frio, não tem como ficar sem blusa de frio, porque aquele tempo, aquela estação, ela requer uma roupa de frio. O problema é que as pessoas querem se comportar diferente em estações que elas precisam estar de determinada forma. Tem gente que está vivendo na sua vida uma fase de inverno e está se comportando como se estivesse na fase do verão ou da primavera e vice-versa. Entenda que vai ter momentos da sua vida, vai ter ciclos da sua vida que você vai ter que se desapegar mais, vai ter ciclos da sua vida que você vai ter que trabalhar mais. Só que você tem que entender esses ciclos. Por quê? Porque quando o tempo de trabalhar bastante, ficar até mais tarde, ele encerrar, aí vai ter um tempo que você vai ter que descansar e aproveitar mais. Aonde está o erro das pessoas? Em não entender a fase da sua vida. Aonde está o erro das pessoas? É não entender o tempo profético que ela está vivendo. Se você não entender o período, a fase que você está atravessando, você vai ficar batendo cabeça para lá, você vai ficar batendo cabeça para cá, porque Eclesiastes 3 diz o seguinte, olha só, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. O que você precisa entender é isso, é que tem um tempo determinado. Você tem que entender qual que é o seu tempo. Vai ter tempo que você vai ter que correr muito, que você vai ter que andar de ônibus, que você vai ter que economizar bastante, que você vai ter que ir a pé. Vai ter tempo que você vai ter que ter pouco recurso, gestar muito, administrar bastante, porque é o que o tempo está pedindo. Só que vai ter tempo também que você vai viver com mais bonança, com mais paz. Vai ter tempo que você vai ter mais condições e nesse tempo você tem que aproveitar. No tempo difícil, tire lições, mas no tempo de bênção, desfrute. O problema é que tem pessoas vivendo no inverno, né? Estão na estação do inverno, vivendo como se fosse verão ou primavera. Então, qual é a estação que você está? Você tem que parar para analisar. Esse ano, dá um checklist, porque os judeus, por exemplo, eles dividem a vida deles em ciclos. São vários ciclos. E cada ano, ele intitula aquele ano como um ano. Por exemplo, o ano do aprendizado. Nesse ano, o judeu, ele perde muito. Nesse ano, o judeu investe muito, ele erra muito. Por quê? Porque é o ciclo do aprendizado. Ele sabe que ele está vivendo, ele sabe que ele está passando pelo ciclo de aprender. É momento de aprender, ele já sabe disso. Por quê? Porque no ano anterior foi o ciclo, por exemplo, do lucro, foi o ciclo da bonança, e aí ele recolheu nos seus celeiros para que ele aprendesse nesse ano, para que no outro ano viesse um outro ciclo. Assim como existem meses que são cíclicos, existem semanas, dias, e você tem que entender o que Deus quer de você nesse novo tempo, o que Deus quer de você nessa nova estação. Quando você entender isso, você vai parar de chorar, porque tem gente saindo da sua vida, você vai parar de chorar porque você está passando por certos tipos de tribulação, porque o tempo ruim, ele prepara o tempo bom. Talvez amanhã a gente vai falar disso, mas existe um versículo que está em João, que diz assim, a mulher quando vai dar à luz, ela sente muitas dores, mas quando a criança nasce, aleluia, glória a Deus, é como se ela não tivesse sentido dor nenhuma quando ela olha para o rosto do seu filho por mais uma criança. A Bíblia diz que a alegria de estar chegando mais um filho ao mundo mata a tristeza e a dor que foi aquele parto. Então o que eu quero dizer para você é que você precisa, como Paulo, saber viver e saber se comportar em todo tipo de situação. Você precisa, como Paulo diz, eu sei viver em tudo, eu sei viver em todas as situações. Logicamente que nós não sentimos prazer em todos os ciclos, nós não sentimos alegria em todas as estações, mas a gente precisa saber viver como um lobo, por exemplo. Por isso
que Jacó falou para Benjamim: Benjamim, você é lobo que despedaça a presa e traz os despojos. Porque o lobo, ele é um dos únicos animais que tem nas suas patas a capacidade de sobreviver e de caminhar em terrenos muito quentes, mas em terrenos também muito frios. Ele consegue atravessar nos lugares quentes e ele consegue atravessar nos lugares frios. Então, não importa o vale, não importa o deserto, não importa a situação que você tem hoje para enfrentar, não importa o que está acontecendo com você hoje. O que importa verdadeiramente é que no seu coração você tem que ter uma certeza dentro de você. Essa estação vai passar, esse ciclo vai passar. Assim também como existem pessoas vivendo muito bem, só que não guarda, não junta, não recolhe, né? Sai humilhando as pessoas na boa fase, no ciclo bom. Mas calma, esse ciclo também passa. Então, aprenda as lições que essa estação, que esse ciclo, que essa fase está diante de você. Recolha. E quando você entender a estação que você está, o ciclo que você está, a fase que você está, fica mais simples de aceitar aquilo que você está vivendo. E quando eu digo aceitar, é entender e dizer, é mais um dia e vai passar. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça nesse dia. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, tem mais uma pessoa aqui comigo. Aqui comigo tem, ó Deus, alguém que está ouvindo a direção do dia e está começando mais um dia cheio de desafios, com crises, com problemas, com situações adversas. Ah, meu Deus, eu quero abençoar agora aonde a minha voz chegar, aonde esse vídeo ser compartilhado, para quem ele for enviado. Ó Deus, quem acessar esse link e estiver me ouvindo, que o teu poder, que a tua unção dê força para essa pessoa começar mais um dia. Eterno Deus, que a tua boa, potente e poderosa mão visite agora essa pessoa, dando para ela capacidade, ânimo e força. Toda tristeza, todo medo, bata em retirada. Vai embora agora em nome de Jesus. Todo afobamento, vai embora em nome de Jesus. Vá com essa pessoa nesse dia. Senhor, abra as portas que estão fechadas. Senhor, em nome de Jesus, transforma, meu Pai, as maldições em bênção. E eu profetizo que até aquilo que era para dar errado, o Senhor fará dar certo em nome de Jesus. E você diz amém. Receba a direção do dia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vá, vença e volte.